Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês estejam seguindo todas aquelas orientações de saúde. Afinal de contas, a pandemia continua, estamos vendo as notícias de números cada vez piores, de infectados, de óbito, infelizmente. Então é preciso que você e todo mundo faça a sua parte, lavando bem as mãos, utilizando álcool gel e praticando o distanciamento social, que é ficar em casa. E sempre que você sai da sua casa por algum motivo, tem que utilizar a máscara. Não pode sair de casa sem a máscara, ok? Meus amigos e minhas amigas, nesses QR Codes aqui ao lado, você aponta a sua câmera e segue a gente nas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram. E nesse número de WhatsApp do lado, você manda o seu trabalho audiovisual. Então você produz a trend do TikTok, que eu mostrei na aula, você faz o efeito clone, que eu também mostrei na aula, você faz a recriação da foto antiga, que eu também mostrei na aula, e aí você manda para esse WhatsApp. Assim eu consigo avaliar o seu desempenho, o seu entendimento sobre os assuntos, ok? Meus amigos e minhas amigas, em aula passada eu falei sobre o keyframe, né, sobre o quadro-chave, mostrei uma animação, como a gente faz uma animação daquela sombrinha de frevo. Uma animação bem simples para você entender o funcionamento do keyframe, do quadro-chave. Hoje eu vou mostrar como as coisas vão se dificultando, vão complicando à medida que você transforma essa animação em algo mais elaborado. É preciso fazer a pré-produção, produzir esse conteúdo com detalhes, com características diferentes para você fazer uma animação cada vez mais elaborada. Hoje nós vamos elaborar o que? Uma Kombi, um carro saindo de um lado, indo para o outro numa paisagem. Parece muito simples, igual o que eu fiz com aquela sombrinha de frevo, mas você vai observar agora que para a gente realizar essa animação dentro do Shotcut, nós vamos precisar preparar esse material para que essa animação, esses quadros-chaves funcionem da melhor forma e funcionem para que aconteça essa animação, ok? Então vamos lá. Eu selecionei a imagem dessa Kombi, mas ela está num fundo azul e a gente precisa então trabalhar em cima dessa imagem para fazer a animação, ok? Então a primeira coisa que eu fiz foi tirar esse fundo. Então eu tirei esse fundo azul para ter apenas a Kombi. Para ficar melhor, se você for reparar, essa Kombi não tem um piloto. Então, para não ser um carro sem piloto, sem motorista, eu peguei um personagem das mesmas configurações em 2D, né, no flat design, para a gente colocar dentro da Kombi. Então, este personagem aqui, eu recortei ele, tirei esse fundo branco, dimensionei ele e coloquei ele na posição correta aqui do motorista. Mas parece que ele está do lado de fora da Kombi, não parece que ele está dentro ali, por causa do vidro, desse efeito do vidro. Então, para ficar melhor isso, o que eu vou fazer? Vou adicionar uma transparência, vou colocando transformando a opacidade dele para parecer que ele está dentro da Kombi. Então, antes ele parecia estar fora e agora ele parece estar dentro da Kombi, ok? Outra coisa que eu fiz foi separar o que? As rodas. Então, eu tive que recortar as rodas, porque para eu animar esse movimento da Kombi, essas rodas precisam estar em outra posição, porque elas precisam rodar, ok? Então, o que eu fiz? Eu separei a roda de trás e a roda da frente, legal? E aí eu salvei isso por partes. Então, eu tive que salvar apenas a Kombi, aí eu salvei só a roda da frente, só a roda de trás. Mas depois eu vi que eu precisava redimensionar essas rodas para salvar apenas o quadro da roda, não na posição que elas são. Então eu só vou utilizar 3 arquivos com transparência: a Kombi com o personagem dentro, sem as rodas, e 2 rodas soltas dessa forma, legal? Então vamos lá. Vou fechar aqui o editor de imagem, vou abrir o nosso Shotcut naquele mesmo projetinho que eu fiz a animação do frevo, da sombrinha de frevo, para a gente trabalhar. Eu já vou abrir mais de uma pista de vídeo, porque a gente vai precisar trabalhar com no mínimo 4 pistas. Uma, a paisagem, depois a Kombi e depois as 2 rodas. Então são 4. Então já vou abrir mais 2 aqui.
você pode, com o botão direito, abrir em operação da faixa e adicionar a faixa de vídeo, ou você pode clicar aqui, ou você pode simplesmente fazer Ctrl I, ok? Então, Ctrl I e Ctrl I. Pronto, então nós temos as 4 faixas de vídeo aqui. Para facilitar a visualização do quadro-chave, eu vou trazer este carinha aqui, que é o quadro-chave, é a informação visual do quadro-chave, aqui para baixo. Assim eu tenho uma melhor visualização de como estão as coisas, ó. Aí não fica aquela linha pequenininha. Então assim eu tenho uma melhor visualização, ok? Se você quiser voltar, é só você trazer ele para cima novamente. Bem simples e bem fácil. Bom, vamos lá. Então eu vou importar para cá, para a lista de reprodução, aqueles 3 arquivos que eu preciso para animar, além da paisagem. Então, paisagem, só a Kombi e a roda. E a roda eu vou duplicar ela aqui na edição. Então lá na pista de baixo, o que eu vou fazer? Vou adicionar a paisagem. Então, temos aqui na faixa de baixo a nossa paisagem. Eu vou trazer isso para cá e a gente vai aumentar um pouquinho essa paisagem aqui para a gente ter mais espaço para trabalhar, ok? Aí, logo em cima, na primeira camada, eu vou colocar a Kombi, ok? E aí eu vou adicionar uma roda e outra roda, ok? E vou esticar essas imagens também para todo o tempo do vídeo. Agora nós vamos precisar redimensionar para ficar do tamanho certo, tamanho ideal dentro dessa paisagem para animar, correto? Então, para fazer isso, primeiro eu vou deixar invisível as rodas para enxergar apenas a Kombi. E vamos adicionar o que? O filtro de tamanho, posição e girar nessa Kombi. E vamos diminuir ela até um tamanho satisfatório. E posicionar ela no melhor lugar. Ok? Agora chegou a vez da primeira roda. Então eu vou adicionar um fio, vou voltar a visibilidade dela. Vou adicionar o filtro de tamanho, posição e girar. E vamos ajustar tanto o tamanho quanto a posição dela. Então a gente vai colocando ela próxima ali, aonde ela tem que ser, e a gente vai diminuindo isso. Como vai ficar difícil de mexer aqui, a gente pode ir dando valores até chegar no melhor valor dela. Eu acredito que seja esse, de 10%. E vamos fazer a mesma coisa com a outra roda. Então vamos voltar à visibilidade dela. Vamos colocar tamanho, posição e girar. Vou dizer que ela é 10% e vou posicionar ela no seu devido lugar. Você pode copiar os valores de posição uma para outra para ficar melhor. Então a gente tem 492 e 821. Então vou colocar aqui nela. 492 821, certo? E agora a gente consegue só levar ela lateralmente. Para elas ficarem na mesma posição de altura, ok? Então, nós temos agora as duas rodas posicionadas no lugar certo. Beleza, agora a gente tem que posicionar lá no ponto inicial, certo? E nós vamos fazer agora aquela marcação de keyframe, de quadro-chave na posição X, andar na linha do tempo e marcar a outra posição para essa Kombi. Então a gente vai posicionar os primeiros keyframes aqui na nossa Kombi,
Vamos levar até o final da nossa linha do tempo e posicionar ele na outra parte. Eu não vou posicionar no final dessa linha do tempo, porque vai ser muito tempo. Então eu vou marcar, se aqui a gente está começando em 30 segundos, vou deixar em 40 aqui e vamos posicionar ela lá do outro lado. Vamos até passar com ela, né? Vamos passar ela aqui. Certo? Então a gente tem a posição inicial de menos 34 até chegar na outra posição. Eu vou só copiar o valor desse 483 aqui para ela não modificar a posição da altura dela. E pronto. Então nós temos já a movimentação da Kombi, ó. Ela vai andando pela estrada, só que sem as rodas. Então a gente vai ter que fazer o quê? Posicionar. Então eu vou clicar, ó, nesse quadradinho do nosso quadro-chave e então a agulha vai posicionar exatamente ali. Aí eu vou fazer o quê? Vou clicar na roda de baixo, vou marcar o tempo do quadro-chave, na outra também. Volto lá para a Kombi, na seção da Kombi, clico no outro keyframe e aí eu vou andar com essas rodas. Primeiro essa aqui, então a gente sabe que essa é a posição que a gente vai ter que alterar, né? 150, 50, vamos andar com ela, ó, 821. Vamos lembrar desse número aqui, 821, para colocar depois. Então a gente vai andar com ela. Como não estou enxergando, eu tenho que imaginar um pouquinho. E 8, 2, 1. E vamos dar uma visualizada para ver como está isso. Separar aqui, vamos ver, ó, tá andando junto. Beleza, então agora a roda andou junto, não andou? Então vamos lá, vamos posicionar de novo a posição desse. E agora vamos marcar na roda de trás. Vamos andar com ela para o outro ponto. Então posiciono a agulha no outro keyframe, no outro quadro-chave. E vamos andar com essa roda até onde ela tem que ser. E aqui a gente vai para 821, que é a posição de altura dela. Tá posicionado certinho. Então agora nós temos as duas Kombis, as duas rodas e a Kombi andando juntas. E agora falta o quê? Dar um movimento de rotação para essas rodas, não é mesmo? Então a gente vai fazer de novo. Vamos lá, marcar o primeiro keyframe. Vamos marcar uma rotação de menos 360 e no outro vamos marcar de 360. E a mesma coisa a gente faz com a roda traseira. A gente menos 360 e no outro keyframe 360 graus. Então agora nós temos as rodas girando e a Kombi andando. Então olha só, para uma animação simples dessa, nós tivemos que preparar a imagem, separar a Kombi do fundo, recortar as rodas e separar elas em uma e duas rodas, recortar um personagem, colocar na posição, dar transparência para ficar atrás do vidro, né, para dar essa impressão, e fazer a movimentação, a marcação desses keyframes de um ponto a outro, relacionando esses três componentes, Kombi e as duas rodas. Se fosse para fazer a Kombi mexendo, a gente teria que adicionar novos keyframes, né, e fazer novas marcações para dar essa impressão de que ela está andando e se mexendo conforme a estrada. Se fosse para a gente colocar lombada, seria a mesma coisa. Se fosse para, no meio dessa estrada, dessa paisagem, você ter árvores para dar essa impressão de profundidade, aí você teria que fazer
novos componentes, novas imagens de árvore, né? Para colocar ali. Se você quisesse, daria para movimentar também o cenário em relação à Kombi. E por aí vai. Então você poderia deixar a Kombi parada, movimentar em rotação só as rodas, e aí o fundo passaria. É uma outra alternativa. Então eu vou mostrar dessa maneira na próxima aula. Então fica ligado, acompanhe todas as aulas, acesse a playlist que fica sempre aqui em cima no final de cada aula e assista todas essas aulas. Continua se cuidando, um grande abraço e tchau!